Que delícia! Começando com essa imagem maravilhosa na sua tela. São as praias de Santa Catarina. Olha aí, parece final de semana, mas não, é uma quarta-feira em Santa Catarina. Que coisa mais linda! Pessoal, muito bem-vindo ao Tá na Hora. A gente está começando agora 15 minutinhos mais cedo, 18h15, já com os destaques na sua casa. Boa tarde, Cleiton Ramos. Boa tarde para você, Júlia Matos, para essa galera que a partir de agora vai ficar bem antenada e, acima de tudo, vai ficar muito bem informada em mais uma edição do nosso Tá na Hora. Nesse clima de quarta-feira, estamos chegando agora mais cedo. Para quem não sabe, desde a última segunda, a gente começa às 18h15 o nosso programa. E a gente vai até às 7h30 da noite trazendo muita informação de qualidade para você apaixonado pela TV mais querida de Santa Catarina. É isso, Cleiton Ramos. A gente pede licença para entrar no celular, sempre com muita informação de qualidade. A gente já vai começar aqui, ó, com Florianópolis. A gente vai dar uma boa notícia para você aí de casa. Dados do Avalia Floripa apontam uma redução de até 3 vezes na defasagem escolar e um avanço no desempenho das disciplinas de matemática e português, especialmente nos segundos e quintos anos do ensino fundamental, que são anos essenciais, especiais para essa turma. Só para melhorar a compreensão, defasagem escolar é a distância entre o que o estudante sabe e o que ele deveria saber em seu atual letivo. Vamos conversar agora com a Érica Garda para trazer mais detalhes a respeito desse assunto. Boa tarde para você, Érica. Oi, Cleiton. Boa tarde para ti, para a Júlia, para todos os nossos telespectadores. É isso, uma notícia bastante positiva. Esse programa, ele é, então, aqui da Prefeitura de Florianópolis e realmente tem como objetivo dar uma olhada para a qualidade do ensino que está sendo, então, ofertado para os estudantes da rede municipal. Essas provas para medir os conhecimentos dos alunos foram aplicadas no ano passado, nos meses de abril, julho e novembro, e os resultados saíram agora. Como vocês comentaram, a defasagem é o que o aluno sabe e o que ele deveria saber. E, felizmente, a notícia é bastante positiva. Os alunos estão sabendo cada vez mais e a defasagem caiu mais de 3 vezes. As provas, então, foram aplicadas nas disciplinas de matemática e português. Segundo a administração municipal, isso é um reflexo de todo o investimento que vem sendo feito nas escolas da rede municipal aqui de Florianópolis. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, na área de português, no segundo ano, a defasagem caiu de 47% para 13%, no quinto ano de 18% para 9%. Então, realmente um resultado bastante interessante e ainda segundo a Prefeitura aqui de Florianópolis, é possível que durante esse ano, agora 2026, esse programa continue e, inclusive, consiga aí fornecer provas para outras turmas, para que assim eles consigam medir cada vez mais, então, a qualidade do ensino que vem sendo ofertado para crianças, adolescentes e jovens aqui da grande Florianópolis. Eu volto com vocês. Obrigada, Érica, pelas informações. Que notícia boa, né, Cleiton? A gente que acompanha também todas as fases escolares, quando tem alguma notícia relacionada à educação, a gente está ali, saúde, segurança, mas esse tipo de teste e essa redução na defasagem nos dá muita esperança também para as novas gerações, né? Com certeza, porque é o futuro aí, a gente colecionando, né, bons exemplos aí para a vida inteira. Agora, teve uma comunidade, inclusive, Júlia, coisa boa também, porque tinha uma comunidade e tem no norte da ilha, chamada de Papaquara, que está sofrendo e muito com a questão da violência. E hoje aconteceu mais um confronto entre facções que terminou com 4 mortos em Florianópolis. A Polícia Militar informou que segue com reforço no policiamento para conter novos ataques e garantir a segurança da população. A nossa equipe, Cleiton Ramos, esteve lá. Você está vendo imagens aí de um confronto que aconteceu hoje pela manhã na região do Papaquara, norte da ilha, em Florianópolis. O BOP foi acionado, esteve lá e o resultado foram 4 criminosos mortos nessa manhã. Estou aqui ao lado do comandante do BOP, o tenente-coronel Stanker, para falar a respeito dessa operação. Mais detalhes, por gentileza, coronel. A Polícia Militar ela foi acionada através do 190, pelo Copom, dando conta de que 4 masculinos estavam armados naquela localidade. As viaturas deslocaram para o local, o BOP também foi acionado e ao chegar no local, de fato, se depararam com 4 masculinos armados. Os mesmos não respeitaram a ordem de parada, atentaram contra a vida desses policiais e aí os policiais tiveram que fazer uso da força. A gente percebeu também que a comunidade está pedindo socorro lá por conta dessas ocorrências que vem acontecendo frequentemente, né? É uma estratégia da Polícia Militar
realizar operações nesses locais justamente para trazer segurança para a comunidade e não pode ser diferente com essa comunidade. Então, o BOP ele constantemente tem feito operações e os resultados são esses. Nesse momento, então, foram pegos dessa ocorrência, foram pegos 4 pistolas no locais, diversas munições. Eles deslocaram aquele local com um veículo roubado e também eles estavam de posse de 4 rádios comunicadores. Houve troca de tiros? Sim, na chegada dos policiais eles não respeitaram a ordem de parada e os policiais então tiveram que responder a essa injusta agressão. Nenhum policial do BOP, algo assim, ficou ferido? Os policiais estão bem, nenhum policial foi ferido e nós tivemos êxito para trazer segurança para aquela comunidade. Está frequente a briga de facções? Como é que está o cenário agora, comandante? O nosso estado é um estado que a gente tem os melhores índices no cenário do Brasil. Então, quando ocorre algum tipo desse tipo de situação, nós rapidamente damos a esse tipo de resposta para que, de fato, a gente tenha esse compromisso de manter o estado mais seguro do Brasil. Criminosos aí com longa passagem pela polícia já? 2 deles já são conhecidos ali pelo batalhão local, que já tem histórico de realizar esse tipo de atentado. E esses 2 que o comandante falou, Júlia, 2 que foram mortos hoje, esses 2 estavam envolvidos nos atentados do ano passado. Lembra quando teve o show do Paul McCartney em Florianópolis? Claro. Naquele dia tivemos alguns atentados que começou nessa região do Papaquara, também com a briga entre as 2 facções, o PGC e o PCC, e deu aquele tumulto. Teve um criminoso que foi morto pela Força de Segurança no ano passado e agora 2 envolvidos nos atentados do ano passado entraram de novo lá no Papaquara e hoje foram mortos. No total de 4. Não temos a informação se os outros 2 são dessa facção ou da facção rival. O certo é que de sexta-feira para cá, Júlia Matos, de sexta-feira para cá, 7 CPFs cancelados. Dos bandidos, é claro. Vamos seguir girando por Santa Catarina. Você de casa agora vai sentir um déjà vu, daquele ruim que embrulha o estômago, sabe? Um caso revoltante de maus tratos a animais mobilizou a polícia em Rio do Sul. 6 cães foram encontrados em condições insalubres dentro de uma empresa. Um dos animais não resistiu e foi encontrado morto. A repórter Natiele Oliveira está chegando aqui ao vivo com a gente para trazer mais informações. Nath, muito boa tarde, a informação é contigo. Boa tarde, Júlia, Cleiton e a todos que nos assistem. Infelizmente, a gente trazendo mais um caso de maus tratos aqui no Tá Na Hora e dessa vez ele vem do Alto Vale do Itajaí, em Rio do Sul. O cenário encontrado pelos policiais no bairro Rainha, numa empresa, foi considerado por eles de condições, de extrema negligência e crueldade. Então, as equipes chegaram até esse estabelecimento depois de receber diversas denúncias de moradores que sempre passavam ali pelo local e aí encontravam esses animais. E aí o que eles encontraram lá dentro, com o apoio dos técnicos do bem-estar animal da Prefeitura de Rio do Sul, foi o seguinte: todos esses 5 cães, eles apresentavam sinais severos de desnutrição, não tinham acesso à comida e à água, e além disso, a situação fica ainda pior, Julie e Cleiton, porque eles encontraram em um ambiente separado, mais distante ali, mas no mesmo terreno da empresa, um outro cachorro, um 6º cachorro, mas esse ele já estava morto, então os policiais acabaram não conseguindo resgatar este animal. A suspeita inicial, devido ao estado ali do corpo do animalzinho, a gente precisou borrar as imagens por uma questão de respeito, é que ele tenha morrido da fome. Então, um homem de 50 anos, proprietário dessa empresa, que se dizia então tutor destes cachorros, ele foi preso em flagrante no local, levado à delegacia. Caso ele seja condenado, agora ele vai responder pelo crime de maus tratos, caso seja condenado, pode ficar de 1 a 5 anos preso. Todos esses animais resgatados, esses 5 animais, o 6º morreu já, mas esses 5 animais, eles foram levados então para uma avaliação veterinária, mais detalhada. E aí, por fim, a Polícia Civil ainda reforça a importância das pessoas continuarem denunciando os casos de maus tratos. Dá para fazer denúncia anônima através do site da Polícia Civil, 24 horas. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. Realmente um horror. Se serve de alguma coisa, A gente tem mostrado tantos casos de maus tratos que sirva, então, para você de casa ser alertado
E fica esse chamamento, né, como diz os policiais, para que você faça também a denúncia, qualquer tipo de situação ligada a maus tratos animal. Temos vários meios de chamar, né, não só a segurança, mas também aqueles que darão um novo lar para esses bichinhos. Agora, um caminhão perdeu o controle e provocou um grande susto na manhã dessa quarta-feira em Jaraguá do Sul. O acidente causou danos e mobilizou a atenção de quem passava pelo local. Quem traz agora, ao vivo, mais detalhes pra gente é o repórter Renato Santos. Renato, mais um acidente por aí, é isso? Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima tarde para você e a todos os nossos telespectadores. Esse susto, na verdade, aconteceu na rua Adão Noroskini, lá no bairro Vila Lense, na cidade de Jaraguá do Sul, na manhã desta quarta-feira. O condutor do caminhão, que saiu lá de Itapema com destino a uma indústria da cidade de Jaraguá do Sul, tentou subir um morro, mas ao chegar em um trecho dessa rua, da rua Adão Noroskini, o caminhão perdeu força, o condutor até tentou subir, acelerou esse veículo, mas não houve jeito, viu? O caminhão desceu de ré de forma descontrolada. O motorista disse para a polícia que tentou frear, mas o sistema de frenagem apresentou falhas e esse caminhão foi parar na parte de baixo dessa rua lá da cidade de Jaraguá do Sul. Ele estava transportando um container de mais de 30 toneladas que se desprendeu e caiu em cima do muro lá do Centro de Esportes de Jaraguá do Sul e acabou também destruindo um poste de energia elétrica. Apesar do susto, esse condutor e outras pessoas não ficaram feridas, viu, Júlia? Mas foi um grande susto registrado na manhã de hoje, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Volto com você aí no estúdio. Realmente, Renato, só pelas imagens a gente já tem uma noção do que aconteceu por lá. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com o Renato lá no norte do estado. Agora, Criciúma está fazendo multirões de consultas nesse mês, mas muitas pessoas que tinham horário agendado faltaram sem justificativa. A Secretaria de Saúde está fazendo um alerta à população para não haver mais atrasos nos atendimentos. A Emanuela Justino traz mais informações para vocês aí de casa. Durante esse mês de março, a Secretaria de Saúde aqui de Criciúma está fazendo multirões de consultas, justamente para agilizar a fila, para dar essa oportunidade para o pessoal, às vezes, estar na correria durante a semana. Nós viemos aqui para conversar com o secretário de Saúde, o David, para falar um pouquinho mais sobre isso, esses multirões, né, que é uma oportunidade aí de o pessoal já ter esse atendimento de maneira mais rápida, mas também tem uma informação que é preocupante, que são as faltas, né? Então, isso já está sendo feito para agilizar, mas tem muita gente que acaba não indo no dia. Então, exatamente, né? O município, através aí de um recurso importante que o prefeito Vaguinho e o vice Salésio Lima disponibilizaram, a gente conseguiu fazer durante todo o mês de fevereiro e vamos continuar agora em março, vários multirões, desde consultas com especialidades médicas, consultas com exames de média alta complexidade, como ultrassom, ressonância, tomografia, endoscopia, enfim, outros exames. Mas a gente identificou, infelizmente, que durante o mês de fevereiro tivemos um importante número aí de faltas somente nos sábados, né? Todos os sábados lá no Complexo Santo Agostinho a gente teve consultas das 7 às 19 horas. Já num sábado, justamente para facilitar, né, esse chegar do paciente, esse ir do paciente, né? Mas somente no sábado a gente teve mais de 160 faltas, né? Isso significou aí que só no sábado a gente teve uma porcentagem de 22% de pacientes que faltaram à consulta, que estavam autorizados, que foram avisados, porém não foram à consulta, né? Isso prejudica o sistema como um todo, uma vez que tira a vaga de outra pessoa, automaticamente esse paciente vai ter que voltar à consulta, ou seja, vai acabar voltando para a fila também, em virtude de chegar no diagnóstico e tratar da sua situação de saúde, mas isso é um ponto muito negativo, né? Inclusive o município, agora no mês de março, está implementando também um sistema onde o paciente vai receber via WhatsApp um aviso 3 dias antes, 2 dias antes e no dia da consulta, né? Foi até uma determinação do nosso prefeito esse sistema para facilitar e lembrar o paciente também dessa consulta. Certo, então uma informação importante, né, para o pessoal se organizar, já marcar na agenda, para não ter essas faltas que acabam atrasando ainda mais. Só para reforçar então sobre esse multirão, acontece onde, qual horário para o pessoal se programar? É só chegar no dia, precisa marcar, como é que está funcionando? Então, esses multirões de diversas especialidades e exames estão sendo autorizados conforme a fila, né, do município. A autorização ela vai para a unidade de saúde, a unidade avisa o paciente dessa autorização, onde consta data, local e horário. Na sua grande maioria, ela é realizada no Complexo Santo Agostinho durante toda a semana. Durante a semana também, nós estamos fazendo atendimento após o horário comercial, ou seja, após as 5 horas, geralmente até as 20 ou 19 horas. Mas
mas todo sábado a gente também está fazendo diversos mutirões. Então fica o lembrete, população aí ficar alerta, né, ao chamado da sua unidade para estar pegando essa autorização, para estar indo na consulta e principalmente você que tem consulta autorizada já com data e horário, se tiver alguma situação que não conseguir a consulta, avise a unidade com antecedência para que a gente possa botar outro paciente, não perdendo assim essa vaga que é muito importante para muitos pacientes. Perfeito, então. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, a gente reforça a informação que foi passada, né? Que o pessoal se organize e fique atento para não perder o dia, não perder o horário nas consultas dos mutirões aqui em Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Emanuela Justino, direto do sul do estado. Eu acho que o mais importante para você de casa é entender que, se você vai no posto de saúde e temos a falta de profissionais de saúde naquele local, ou mesmo profissionais que atrasam os atendimentos com longas horas de espera, essas denúncias chegam aqui. Nós vamos lá, fazemos a denúncia, chamamos o poder público para que os médicos, sobretudo, todos os profissionais de saúde estejam ali para você. Então, você, paciente, não falte às consultas, não atrase, né? Respeite também a sua saúde, a sua possibilidade, o seu direito da saúde pública e também ajude aqueles que precisam também desse espaço. Vamos direto, pessoal, para o nosso SCC10, porque hoje é o Dia Mundial da Obesidade para ressaltar a importância de buscar conscientização e ajuda necessária. Você aqui de casa pode acompanhar no nosso portal SCC10, aqui, ó, coluna da Ana Scheller, com essa matéria sobre o CCJ da Alesc, que aprovou o fornecimento gratuito de Monjaro. É isso mesmo. E para quem busca o tratamento aqui no estado, esta é a notícia boa, viu? A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia de Santa Catarina aprovou, então, esse projeto que prevê o fornecimento gratuito do medicamento Monjaro e Tirzepatida. É isso mesmo, pessoal. Também deve ser um medicamento difícil de ser lido, mas conhecido por você aí de casa, para pacientes com obesidade grau 3. A proposta agora segue em tramitação e o governo estadual pediu mais tempo para avaliar o impacto econômico da medida, antes, claro, de avançar. E para quem é da Serra Catarinense, a Prefeitura de Lages também iniciou nessa quarta-feira ações de prevenção e conscientização. Vou mostrar para vocês aqui, ó, direto também no nosso portal SCC10. Isso com ações de prevenção e conscientização com relação à obesidade, isso nas UBSs. Durante todo o mês de março, todas as UBSs do município vão trabalhar o tema com atividades como rodas de conversa, orientações nutricionais e educação sobre controle de peso, reforçando a importância da prevenção dessa condição e, claro, o papel da atenção primária na promoção da saúde. Você aí de casa pode se informar direto no nosso portal SCC10 e, claro, aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Cleiton Ramos. Júlia Matos, agora 18 horas e 32 minutos. Boa noite para você, povo querido de Santa Catarina. Você está bem atenado, você está ligado no nosso Tá Na Hora SC, das 18h15 às 19h30. Pena que o assunto agora é triste. Um grave acidente na madrugada desta quarta-feira terminou com a morte de um motociclista e deixou outro ferido em Chapecó. A colisão envolveu um veículo e uma motocicleta. Isso foi no bairro Passo dos Fortes. O repórter Felipe Bastos está chegando agora no Tá Na Hora com mais detalhes. O grave acidente foi registrado por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira no bairro Passo dos Fortes, aqui em Chapecó. A colisão envolveu um veículo Ford Ka e também uma motocicleta. De acordo com a polícia militar, com base no relato de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, a motocicleta seguia pela rua Inglaterra, sentido leste, em alta velocidade. Quando chegou na rua Borges de Medeiros, o motociclista teria invadido a preferencial e colidido com o carro. Equipes do SAMU e dos bombeiros foram acionadas para prestar atendimento às vítimas. O condutor da motocicleta, um homem de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o passageiro, de 34 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura na perna esquerda. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde permanece internado e precisou ser intubado. A motorista do veículo, uma mulher de 22 anos, sofreu escoriações leves no braço. Segundo a PM, os ocupantes da motocicleta retornavam do trabalho e haviam ingerido bebida alcoólica, sendo percebido odor etílico no passageiro por um dos socorristas. A Polícia Militar também constatou que o condutor da motocicleta não possuía carteira nacional de habilitação. O local ficou aos cuidados da Polícia Científica e da Polícia Civil
para os procedimentos legais e apuração dos fatos. O motociclista que perdeu a vida neste grave acidente ainda não foi identificado. Voltamos ao estúdio. E nesse momento, deve ter o pai, deve ter uma mãe, amigos, familiares chorando com essa notícia. Nossos sentimentos a todos os familiares. E fica também uma lição, né? Aquele conselho, se com carro já é perigoso, imagina você consumir bebida alcoólica e pegar uma moto. Não dá. Vários postos de combustíveis foram autuados pelo Procon de Santa Catarina aqui no estado, em uma fiscalização que analisa a qualidade do combustível vendido nos postos. Detalhe, hein? Além disso, presta atenção, mais de 20 mil litros de óleo diesel foram apreendidos. A Michele, diretora do Procon, a delegada, não veio para brincar, não. Essa aí, ó, arregaçou as mangas e tá fiscalizando. Não é não, Érica Garda? Dá mais detalhes pra gente. É isso, Cleiton. Boa noite mais uma vez. Eu já estou aqui ao lado, da delegada. Delegada, obrigada por nos atender, aceitar conversar conosco. Como o pessoal comentou, né, uma grande atuação de vocês já nesse início de ano. Ontem, inclusive, a gente fez uma entrada ao vivo falando até mesmo da questão dos repasses, né, dos descontos para os consumidores, né, para as bombas de gasolina. Eu gostaria agora que a senhora falasse um pouquinho mais desse trabalho que foi feito, pelo que a gente sabe, em Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José. Boa noite. Boa noite. Então, fizemos a operação junto com a ANP, foram mais de 140 bicos que foram vistoriados, tiveram postos que tiveram os bicos lacrados por algumas irregularidades. Também fizemos a constatação do que o consumidor compra e o que efetivamente ele paga, né, que é o quantitativo, se está certo o que está sendo comercializado, e não houve inconsistência. No entanto, algumas bombas estavam com nomes de fornecedores diferentes, e isso também realmente é uma infração administrativa, e por isso alguns postos foram então autuados. O objetivo também é orientar, né, tanto que nós estamos fazendo essa interlocução com os sindicatos já desde o ano passado, e o que nós esperamos é que realmente haja transparência, né, também respeito aos consumidores, e o nosso trabalho, tendo em vista as denúncias, pelo Zap Denúncia e também por encaminhamentos nas redes sociais, é que nós estamos atuando em relação a essa temática. E agora, delegada, o que acontece? Eles precisam apresentar notas? Como é que funciona esse pós? Então, nesse caso da autuação, já foi constatada a materialidade e eles vão responder um processo administrativo, com direito a contraditório e ampla defesa. Em relação aos preços, que as notificações foram feitas, né, para mais de 130 postos, nós vamos analisar as notas e analisar todo o contexto de cada posto em si, até porque cada um tem um valor agregado, tem mais pessoas trabalhando, conveniência, etc. Por isso que o custo operacional de cada posto é singular. E aí, se houver qualquer situação que seja constatado alguma abusividade, a gente vai agir. Se não, a gente está fazendo esse nosso trabalho de apuração. Perfeito, delegada. É uma situação atípica ou ela acontece com uma certa frequência? Ela vai acontecer com uma certa frequência. Já o ano passado nós tivemos aí com autuação de 8 postos, né, num cenário aí do estado. Nós estaremos fazendo um evento agora dia 12, até convidamos a todos na LESC, e vamos estar noticiando uma grande inovação, que é um acordo de cooperação técnica com a Fazenda, para que a gente possa fazer pesquisas de preços de uma forma mais célere e não ficar dependendo, né, de emissão de notas ou apresentação de notas. O que nós queremos é realmente monitorar o mercado estadual, para que o consumidor ele fique mais, vamos dizer assim, informado, né, sobre os seus direitos, quando que pode repassar, quando não pode, enfim, para que a gente aí consiga fazer o nosso papel no Procon. Caso o cidadão passe por alguma situação em um posto, assim, que desconfie, né, ele pode fazer uma denúncia para vocês? Qual é que é o contato? Nós temos o Zap Denúncia, que é o 48-3665-9047. Qualquer pessoa do lugar do estado pode estar fazendo essa denúncia. E também lembrando que nós temos hoje um estado que tem poucas inconformidades em relação à qualidade do combustível. Já é um trabalho feito há muito tempo. E, felizmente, né, o consumidor pode confiar que é um caso ou outro em relação à qualidade. Então, esse trabalho já está sendo feito junto com o Ministério Público, o Inmetro, né, a própria ANP. E agora nós vamos intensificar mais a questão de fraudes e também de informação ao consumidor e também em relação aos preços, até porque é algo que está sendo discutido no Brasil todo, né? Perfeito, delegada. Obrigada. Sucesso para vocês. O Cleiton tem uma pergunta. Eu gostaria que você parabenizasse mais uma vez a diretora do Procon, a Michele,
mas de que forma, né, o consumidor, o motorista, não só pela questão do preço, que realmente tem preço aí que é um absurdo, mas como que ele pode notar e desconfiar na hora do abastecimento se ele está sendo lesado ou não com uma quantidade de combustível que ele pediu e o veículo não apresentou aquele desempenho? Tem algo nesse sentido que ela possa trazer para o motorista, para o telespectador, nesse momento, como conhecimento de causa também? Perfeito, Cleiton. Bom, delegada, primeiro Cleiton parabeniza a senhora pelo trabalho e ele questiona essa questão de como é que o consumidor, o cidadão que chega no posto para abastecer, pode identificar que está sendo prejudicado. Hoje é mais complicado o consumidor com o seu veículo, né? Até porque ele não tem como saber, a não ser que ele enche o tanque e ele saiba, cabe 40 litros e ele vai pagar pelos 40 litros. Se tiver meio tanque ou um percentual, hoje infelizmente não é possível. Mas nós temos equipamentos no qual a gente vai até o posto e consegue verificar se efetivamente o que a bomba está registrando é o que está sendo cobrado. Então, é um trabalho que a gente vai estar intensificando, por isso que se o consumidor, claro, tiver qualquer suspeita, ele que diga a cidade, o posto, nós estamos atuando nesse primeiro momento pelas denúncias, né, e pelas demandas que estamos recebendo, mas a gente vai fazer essa atuação no estado inteiro, até porque o PROCON, ele teve uma inovação legislativa agora, no final do ano passado, e a gente vai se estender no estado com outras coordenadorias, que é o que a gente vai anunciar no evento agora, dia 12. Perfeito, delegada. Pessoal, volto com vocês. Obrigado, Érica, pela sua participação e parabéns mais uma vez ao PROCON, não só o estadual que a Michele representa, mas o municipal aqui e o da sua cidade também. Olha só, o pessoal está preocupado, Júlia Matos, na parte continental, mais precisamente no bairro Abraão. Fomos chamados até lá, recebemos vídeos, porque lá esse clima de insegurança tem gerado revolta e prejuízo nas comunidades. Cleiton, comerciantes afirmam que o clima de insegurança tem tirado o sono dos moradores por conta dessa onda de furto de fios que a gente já acompanha desde o ano passado, né, Cleiton? É verdade. Vocês acompanham agora. Pensa numa comunidade que está desesperada, mas acima de tudo revoltada. Nós estamos no Abraão, próxima à rua Rosinha Campos. Aqui os comerciantes não aguentam mais. O que significa isso? Furto de fios, mas não só isso. Ar-condicionado também, aparelho de ar-condicionado. O último aconteceu nessa madrugada, nesse estabelecimento que fica aqui atrás. Olha o que sobrou, que os criminosos tentaram furtar. Isso aqui, inclusive, são roupas, peças que eles utilizam para tentar cortar o fio e sair com o ar-condicionado. A gente é lojista aqui, né? E está desesperado de dias consecutivos roubando os ar-condicionados do pessoal. Estamos tendo ocorrência desde quinta-feira passada com roubo de ar-condicionado. No mínimo, foi uns 12 aparelhos de ar-condicionados que foram roubados aqui. Os que não foram roubados, eles foram danificados. Roubaram o cobre e a fiação todinha da rede. A dona Clarice é proprietária dessa loja de roupas. Inclusive, o vídeo que você está vendo aí é do criminoso furtando o aparelho dela. Isso foi que dia? Isso foi de domingo para segunda e de ontem para hoje. E de ontem para hoje a senhora acionou até o comando da polícia? Sim, a gente o roubo foi 00:50. E acionei, estamos até agora, a polícia não nos retornou. Foi acionado 3 vezes a polícia. Ronda não teve aqui nada? Não, nada. Eu moro próximo e trabalho aqui. Eu vou e volto, às vezes eu chego a sair daqui 9, 10 horas e chego, passo por todas essas sinaleiras aqui, não tem policiamento, esses moradores de ruas parando os carros, parando a gente no decorrer do tempo e nada se faz, né? Esse vídeo que a gente está vendo aí é onde eles fazem o descarte do material furtado. O senhor descobriu, foi lá, fez um confere. Isso mesmo. Eu estive hoje lá conferindo onde é que eles estão fazendo o descarte. Ali tem uma vala, eles estão fazendo o desmanche ali do ar condicionado e roubando e botando ali sempre, todos os dias que foi feito o roubo, eles levaram para ali. Seu Cláudio Matê, começa aqui? Moro aqui, 63 anos moro aqui. 63 anos, nunca viu tanto clima de terror e furto como agora. Tanto crime e policiamento não se vê. Parece sumir, tirar férias. Não se vê policiamento, como a Clarice falou. Até agora está esperando a polícia aparecer. Esse é o apelo de uma comunidade aqui no Abraão. Enquanto a solução não vem, o pessoal de manhã tem que ficar catando o que sobra do que eles deixaram para trás.
Que absurdo. Cleiton, você que esteve lá. É isso mesmo. Então, eles chamaram a polícia não foi. Além disso, um dos moradores aqui descobriu para onde ia parar todo o material furtado, é isso mesmo? Eles são nativos ali daquela região, a maioria, e em rondas pela cidade, pela comunidade, eles descobriram o descarte, porque o dependente químico, esse tipo de criminoso, ele não está nem aí. Você viu que alguns até saíram com o ar-condicionado nas costas sem correr, na maior tranquilidade. Então, é um absurdo, uma situação que não revolta só Abraão, mas revolta Balneário no continente, aqui na ilha também. Tá demais, ó. Câmera de monitoramento não ajuda, tem que ter, aumentar o efetivo. É por isso que, às vezes, a população se revolta e fica cobrando. Mas a polícia não teve aqui aumento efetivo para ver se a resposta é maior. Mas, em relação a esse assunto, a PM se manifestou. Até porque a gente foi ouvir o outro lado. E lá quem representa é o 22º Batalhão. Por nota, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que está ciente dos recentes registros de furtos de equipamentos de ar-condicionado no bairro do Abraão, área continental de Florianópolis. E a nota segue, Júlia. A nota segue dizendo que desde as primeiras ocorrências, o 22º Batalhão intensificou o policiamento preventivo na região, com reforço nas rondas e direcionamento de ações no período noturno e na madrugada, horários em que os fatos vêm sendo registrados. Em relação à alegação que disse o telespectador ou a telespectadora Clarice de não atendimento, a polícia esclareceu que todas as chamadas recebidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar são registradas e despachadas conforme critérios técnicos de prioridade, levando em consideração a gravidade e urgência das ocorrências em andamento naquele momento. Entre parênteses aqui, Júlia, fora a nota, é o que eu falei. É a desculpa, não vou dizer desculpa, mas é um sério argumento do efetivo que eu falei que não consegue atender toda a demanda. Por isso que algumas são prioridades, outras não. Quando todos deveriam ser prioridades, todos os casos. Mas não dá para atender todo mundo, lamentavelmente. A Polícia Militar segue dizendo que reforça a importância do acionamento imediato pelo telefone 190 diante de qualquer atitude suspeita, bem como do registro formal das ocorrências que estão sendo analisadas e apuradas. O BO, né, Cleiton, que muitos às vezes esquecem de fazer. E ainda alega que todas as informações repassadas pela comunidade são fundamentais para o desenvolvimento das ações policiais. E quando terminou a gravação, o líder comunitário, Delmar, disse o seguinte: olha, tem um do vídeo ali que já está aqui há uns 6 meses aprontando. Cleiton Ramos, a gente vai para um rápido intervalo, mas você aí de casa, fica mais um pouquinho aí, porque na volta, hoje é quarta-feira, né? Então tem material especial sobre a nossa ponte centenária Hercílio Luz e hoje ainda a história do Parque da Luz, que é esse guardião da cabeceira da ponte, né, Cleiton? Sim, que segundo informações já foi até um cemitério. O guardião da cabeceira da ponte é daqui a pouco, depois do intervalo. Voltando com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, você que aguardou, que aguarda todas as quartas-feiras para essas reportagens especiais que provavelmente pegam aqui, ó, a nossa nostalgia, as nossas memórias da ilha de Santa Catarina, é mais um dia da nossa ponte Hercílio Luz. Contagem regressiva, tá aparecendo aqui em cima, olha aí, ó, 70 dias para o centenário do maior cartão postal de Florianópolis, a ponte Hercílio Luz. E na nossa série especial sobre os serranos da ponte, hoje voltamos no tempo para contar a história de um lugar onde muita gente passa diariamente, mas guarda capítulos pouco conhecidos sobre aquele gramado. Gostou do suspense? Eu sobre gostei. O gramado. Gil Gomes. Eu vou contigo nessa. O Parque da Luz, na cabeceira da ponte aqui na ilha, nem sempre foi esse espaço de lazer. Antes da velha senhora ser erguida, aquele morro era a Cidade dos Mortos. Olha! É a nossa capital. A construção da ponte exigiu uma das maiores transformações urbanas da história da capital, a desativação do cemitério municipal. Bora lá? Bora lá, confira na reportagem, Sofia Gonzalez. Um pulmão no centro de Florianópolis. Quem chega à ilha pela Velha Senhora dá de cara com ele, o Parque da Luz. Mas nem sempre foi assim. No trajeto mais curto entre ilha e continente ficava justamente o cemitério municipal de Nossa Senhora do Desterro.
Em meio ao momento histórico marcado pela política higienista que buscava limpar e organizar as cidades, os enterros que antes aconteciam de maneira dispersa junto às igrejas foram reorganizados. Até metade do século XIX era comum o enterramento de pessoas dentro dos templos religiosos católicos. Catedral, a Igreja do Ribeirão, a Igreja do Rio Vermelho, todas temos enterramento dentro da igreja e no seu entorno. Há uma proibição por questões sanitárias por volta de 1850 e aí aqueles poucos que também não tinham recurso para ser enterrado na igreja eram enterrados afastado dela e aqui era afastado para aquele contexto. A cabeceira da ponte era uma colina, ninguém queria morar numa colina. Foi então que o cemitério, que funcionava desde 1841, começou a concentrar grande parte dos sepultamentos da capital. São basicamente 3 cemitérios, o cemitério alemão, né, o cemitério dos não católicos, ateus e outras crenças, e o cemitério católico. O espaço era dividido por crença e origem, reflexo da segregação religiosa da época. A área alemã, destinada principalmente aos protestantes, foi inaugurada em 1868. Em mais de 80 anos de funcionamento, a estimativa é que cerca de 30 mil pessoas tenham sido enterradas no Morro do Vieira. Com a construção da ponte Hercílio Luz já em andamento, em 1923, os túmulos que estavam aqui começaram a ser removidos e levados a 7 quilômetros de distância. Aqui no Itacorubi, as lápides mais antigas têm datas do século XIX, anteriores até a criação deste espaço. Marcas de um cemitério que deixou o centro da cidade para dar lugar à modernização. A gente percebe que não foi enterrado originariamente lá. Evidente que, para o período, né, e alguns cuidados não se tinha. Né? Então, é possível que tenha havido, né, há relatos, né, de restos de enterramentos mais antigos. O novo cemitério no Itacorubi começou a funcionar em 1915, mas ainda de forma pouco significativa por conta da distância. Em 17 de novembro de 1925, o cemitério São Francisco de Assis foi oficialmente inaugurado, planejado com vias, quadras numeradas e alamedas, um modelo mais organizado e alinhado aos ideais urbanos da época. Na mesma data, o antigo cemitério foi completamente desativado para novos sepultamentos. E quando há um deslocamento da massa, assim, do uso de máquinas mais pesadas para cavar, é possível que tenha se encontrado algo. Mesmo com o misticismo associado à ilha, a ocupação no entorno do antigo cemitério seguiu crescendo. Por volta dos anos 1920, começo do século XIX, já havia uma ocupação no entorno, né? Então, a gente tem que entender que a cidade não era rica e havia pessoas muito pobres. Então, morar perto do cemitério, numa colina, nós tínhamos comunidades ali, que o porto ficava próximo à ponte Hercílio Luz, né? Então, os serviços para essa demanda portuária, serviços secundários, alimentação, enfermagem, prostituição, estão perto do porto, né? Então já existia essa ocupação urbana também. É claro, há essa valorização, né? Se constrói o Boulevard, né? Adolfo Konder, que hoje está a estátua de Hercílio Luz. E aí a primeira beira-mar já chega até daquelas proximidades, a rua Felipe Schmidt, que levava para essa colina, essa subocupação, passa a ser a via mais importante, porque as pessoas saem da ponte e descem para o centro, por essa rua. Né? Então, com o tempo, esse espaço vai ganhando uma ocupação sem medo. Após a inauguração da ponte em 1926, alguns restos mortais ainda continuaram sendo transferidos e o espaço levou décadas para ganhar um novo uso. Nos anos 1960, ele recebe alguma estrutura administrativa, algumas construções de prédios em madeira para acomodar algumas secretarias. E a partir dos anos 1980, aquele vazio começa a receber mais atenção, né? E começa a haver o plantio de árvores e todo um uso também periférico, né? Um uso de entretenimento das pessoas.
Hoje, após a revitalização da Ponte Hercílio Luz e o processo de modernização da cidade, o espaço é uma extensão do cartão postal de Santa Catarina. As pessoas passeiam na ponte, batem fotos e tal. E aí, o Parque da Luz, ele fecha conjunto com isso. Quer dizer, você vai passear no parque e na ponte e nos equipamentos também de alimentação que estão sendo construídos no entorno dela. Então, a cabeceira da ponte passa a ter esse papel de turístico, de lazer, de entretenimento dos finais de semana. Olha, vou falar um negócio para você aqui, ó, quebrar um protocolo aqui relacionado à ponte. Ontem estava eu e Júlia Matos participando do quadro Tá Na Hora de Correr. Verdade. E a gente parou no parapeito ali do cartão postal da cidade, a Ponte Hercílio Luz. E a gente olhou algumas casas, né? E a gente ficou, nossa, que privilégio dessas pessoas morar bem embaixo da ponte. Acordar com aquela vista. E olhando tudo isso, são gerações, né, que acompanharam bem de perto tudo que a gente está vendo aí. Verdade, Cleiton. É uma história rica, né? E que bom que a gente está colocando isso para o telespectador, principalmente para a minha geração, para a sua, porque quem vem de fora, que é bem abraçado e acolhido por essa cidade, até curte também gostar o cartão postal. Mas para quem nasceu, eu fico todo arrepiado, para quem nasce aqui e a gente revê tudo isso, como era a nossa cidade antigamente, tem sido muito especial. E o jornalismo, eu acho que tem isso, né, Cleiton? A gente tem se perdido com as redes sociais, a gente tem se Exato. perdido com a internet, as Bem pessoas lembrado. não conversam mais. Você que passeia por ali, que vê um morador, oi, boa tarde. O senhor mora muito tempo aqui, é tão bom conhecer a história de outra pessoa, alguém que às vezes fala com orgulho das suas famílias, daquilo que foi vivido. A nossa profissão, acho que tem disso, são presentes também. A nossa Ponte Hercílio Luz tem sido um grande presente. A ponte é dos Manezinhos, é de Santa Catarina, é sua, é de todos nós. E por falar em Manezinhos, atenção, rapaziada da capital. Bairros da parte insular de Florianópolis terão abastecimento de água interrompido no próximo sábado, dia 7, das 6 às 18 horas, para a interligação da nova adutora da Casan ao Sistema Integrado da Grande Florianópolis. A obra, pessoal, da adutora de água tratada da ponte Pedro Ivo Campos já foi concluída e com a conexão, a tubulação passará a transportar a água do continente para a ilha. Então, a preparação dos trabalhos começa amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, no lado continental da ponte. Fica o alerta para você aí de casa. Bora lá com mais informações aqui no nosso Tá Na Hora. Que bom que você está com a gente até 7h30 da noite. Agora 18h58. Uma obra esperada há décadas finalmente começou em Floripa. As primeiras etapas do Parque Urbano da Marina da Beira-Mar Norte já estão em andamento. Um projeto que promete transformar uma das áreas mais movimentadas da capital. Confira na reportagem. Depois de anos de discussão, o projeto da Marina da Beira-Mar Norte finalmente começa a sair do papel. Nesta primeira etapa, a equipe monta o canteiro de obras e organiza a área da intervenção. Primeiros passos, né? Nós até já demos, já está lá instalado um container onde vai ser nosso escritório inicial ali, porque nós vamos fazer a obra aos poucos ali para não interditar toda a orla, né? Então, nós vamos cercar pedaços, né? E à medida que nós formos terminando, nós vamos avançando. E, inicialmente, nós vamos colocar, são as britas, né? Que essas britas vão ser colocadas para a gente poder fazer o aterro do Parque Beira-Mar. Os primeiros trabalhos são de preparação do terreno. É nessa fase que começa a construção da base da futura marina. Essa etapa inicial deve durar cerca de 6 meses. As obras serão realizadas pela construtora JL e acompanhadas pela Prefeitura de Florianópolis. Serão 350 milhões de reais com recursos privados e concessão prevista de 35 anos. Segundo a Prefeitura, o planejamento deve reduzir os impactos no dia a dia da cidade. Quando ficar pronto, o espaço deve ganhar um parque urbano de 140 mil metros quadrados. A área vai ter novos espaços de lazer, esporte e convivência. A Marina também deve contar com mais de 600 vagas de embarcações, além de contribuir com a geração de emprego. Hoje, de médio a grande porte, são 4 empregos diretos a 8 empregos indiretos. Olha o que isso aqui vai gerar com essas 600 embarcações dessa marina, né? Fora que essa marina, ela vai
vai precisar, por exemplo, as embarcações daqui, de lugares para a manutenção dessas embarcações. Então, as outras que vêm, que já estão por aqui, elas se aperfeiçoarem também com relação a isso, porque a gente tem que trabalhar a embarcação desde a indústria do comércio, o serviço e o turismo. E essa embarcação, enquanto se perdurar, ela precisa de marinheiro, precisa de mecânico, de eletricista, precisa de pessoas que trabalham com a fibra. Então, é um monte de emprego novo gerado para Florianópolis. A expectativa é que a nova marina fortaleça o turismo náutico na capital. O projeto também prevê a reforma do trapiche e integração com o transporte marítimo. É uma obra esperada por toda a população de Florianópolis, por nós também, né, que estamos nesse processo há mais de 5 anos. E, assim, a ansiedade é grande para que as coisas aconteçam e nós contamos com a população de Florianópolis para entender, às vezes, um pouco as dificuldades que possam ocorrer. A previsão é que todo o complexo fique pronto em cerca de 4 anos. Até lá, a promessa é manter o acesso da população à beira-mar. Como a marina vai ser construída da beira do mar, que hoje existe ali na beira-mar, para dentro do mar, não vai interferir de maneira importante na circulação das pessoas, nas calçadas, talvez só na fase final, na hora de integrar o novo parque com o que já existe ali na beira-mar. Essa marina, ela vem completar o que a gente vem falando há muitos anos e batendo há muitos anos, o poder que tem a economia do mar, do setor náutico para uma cidade. E muito. Projeto maravilhoso, vai gerar muito emprego, renda, saindo do papel, realmente tem tudo para colocar a nossa capital num cenário mais elevado ainda, pode ter certeza. Será um projeto magnífico. Agora, fica aqui um pedido e uma observação. Será que depois da Marina a gente realmente vai ter também o transporte marítimo? Porque o transporte marítimo já está sendo falado antes da Marina. Antes da construção da ponte Hercílio Luz, que não tinha ponte, nós já tínhamos o transporte marítimo. Então, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu estava olhando esse projeto maravilhoso. Quem sabe, né, a gente possa ter definitivamente o transporte marítimo e a população da Grande Florianópolis não ficar refém de 6 ou 7 companhias de transporte público da Grande Florianópolis. A janela partidária abre amanhã e já movimenta os bastidores da política em Santa Catarina, com definições importantes e articulações que impactam o cenário estadual e até nacional também. Chega mais o Piara. Então, amanhã abre a janela para troca de partidos. Tem muita movimentação acontecendo, deputados federais, deputados estaduais, tem 30 dias para escolher um novo partido, caso queiram mudar de legenda para concorrer nas eleições de outubro. Mas o que me chamou bastante atenção ontem foi uma definição de permanência, um deputado que não vai mais trocar de partido. É o deputado estadual Carlos Humberto, do PL, lá de Balneário Camboriú, da região de Balneário Camboriú, que estava desde há mais de ano ensaiando a possibilidade de ir para o PSD. E a gente não pode esquecer que tem uma disputa estadual entre o governador Jorginho Melo, que vai buscar a reeleição pelo PL, e que deve ter como um dos adversários o PSD do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Ou seja, o Carlos Humberto estava muito perto de trocar de time, mas não vai trocar não. Teve uma reunião na noite de terça-feira com o governador Jorginho Melo e acertaram que ele fica. E isso envolve bastante coisa na política da região, porque isso significa que para ele ficar, ele vai assumir o comando do PL de Balneário Camboriú e poder fazer o que ele queria há bastante tempo, que era aproximar o partido da prefeita Juliana Pavan, que é do PSD, mas que teve o apoio dele na eleição passada. E aí o ex-prefeito Fabrício Oliveira, que hoje é secretário de planejamento do governo Jorginho, que comanda o PL de Balneário Camboriú e que estava mapeado para concorrer a deputado estadual pelo PL, vai mudar de rota. Ele vai para o Republicanos e vai concorrer a deputado federal. O governo acha que ele tem mais chance nessa eleição do que na outra e limpa o espaço para o Carlos Humberto, que fica no partido. São os acordos, são os arranjos de cúpula que vão sendo feitos. Lá em Brasília tem uma outra articulação maior, nacional, que é para o MDB não estar na chapa de reeleição do presidente Lula. Essa possibilidade sempre é muito citada nos estados. Alguns estados mais à direita temem que o MDB, indo nacionalmente com Lula, possa prejudicar. É o caso de Santa Catarina. 16 diretórios estaduais levaram um manifesto ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi, que é de São Paulo,
pedindo para que o MDB se mantenha neutro, se mantenha independente na eleição presidencial e que possa, em cada estado, definir quem é que apoia, já que o MDB tem estados em que é mais à esquerda e tem estados que é mais à direita. O Santa Catarina assinou o manifesto, é um dos 16 estados que não querem estar com Lula. O presidente estadual do partido, o deputado federal Carlos Chiodini, e a senadora Ivete da Silveira estavam presentes no encontro, a foto que juntou os diversos dirigentes estaduais. Então, o MDB está querendo se posicionar para não se posicionar, para ficar longe da polarização e poder resolver a vida nos estados de acordo com o perfil de cada eleitorado. E eu continuo acompanhando aqui com vocês. É o tabuleiro da política com o Piara Bosque. Agora, uma boa notícia para os estudantes da rede municipal em Blumenau. A prefeitura lança este ano o Clube de Línguas, uma atividade para reforçar o ensino bilíngue no contraturno escolar. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo para trazer mais detalhes para a gente. Oportunidades para as novas gerações, é isso, Nath? Isso mesmo, Júlia, uma iniciativa muito bacana aqui da Prefeitura de Blumenau, que já começou, então uma novidade agora em 2026, e é uma oportunidade então para que a criança ou o adolescente, ele continue aprendendo um segundo idioma fora do horário escolar. Então, os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de 5 escolas aqui da rede pública de ensino, eles terão a oportunidade de aprender no contraturno a língua inglesa, ou seja, o inglês. Lembrando que essas instituições de ensino, elas já oferecem o inglês na grade curricular, mas então esse contraturno, ou seja, fora do horário escolar, fora do horário que o aluno realmente estuda, é para reforçar, para que ele realmente aprenda este idioma. A secretária municipal de Educação, a Simone, ela detalha a importância desse projeto para a formação desses jovens. Vamos acompanhar. Nós criamos outra possibilidade para que esse estudante da rede municipal, ele tenha acesso, ele potencialize o uso dessa segunda língua. Criamos então, a partir de agora, um clube de línguas que será ofertado para os estudantes matriculados na nossa rede de ensino a partir do 6º ano do ensino fundamental. A criação desse clube de línguas, ele visa potencializar, dar mais oportunidade para que esse estudante tenha ainda mais contato com essa segunda língua, né? Por meio de interações, por acesso a outras propostas pedagógicas que já aquelas realizadas em sala de aula. Esses encontros, eles vão acontecer semanalmente, com duração de 1h30, conforme eu comentei já no contraturno escolar. E um detalhe importante é que essa participação, ela é voluntária. Então, se você que está nos assistindo estuda em uma dessas 5 escolas que vão participar desse projeto, que já estão participando dessa iniciativa, aí precisa conversar com o professor responsável ali na escola mesmo para fazer a inscrição. A secretária Simone, a secretária de Educação, ela volta então e agora ela comenta como vai funcionar na prática essas aulas. Olha só. Nós vamos desenvolver a proposta, a princípio, em 5 escolas nossas municipais que já vinham nessa lógica da educação bilíngue, né? Porque ela já ocorria do 1º ao 5º ano. Então, as crianças que já estavam matriculadas nas escolas Fernando Osterman, na escola Patrícia Helena Finar de Pegorim, na escola Nimeri Teschentin, na escola Hella Altenburg e na escola Pastor Faulhaber. Então, ao chegar no 5º ano, eles encerram um ciclo de formação, onde tem a atuação direta de um profissional, um pedagogo, como também um professor de segunda língua, de língua adicional. Julie Cleiton, então, uma iniciativa excelente na educação, uma ótima notícia, até porque esses alunos, esses estudantes já vão conseguir sair da escola, então, uma base mais sólida, aprendendo um segundo idioma. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Nath. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Agora, pessoal, a gente vai direto para o nosso SCC10, porque um jovem, olha só, de 19 anos, vai se tornar, aqui de Santa Catarina, será o primeiro paciente do estado a receber um tratamento experimental com polilaminina. É uma proteína que pode ajudar na regeneração da medula espinhal após lesão. Ele sofreu um acidente de mergulho que lesionou a coluna cervical e está em reabilitação desde então. A aplicação está marcada para quinta-feira no Hospital Dom Joaquim, em Sombrio, e deverá durar cerca de 30 minutos. O tratamento ainda está em fase de estudo, mas já mostrou resultados positivos em alguns casos anteriores. Você aí de casa pode tirar as suas dúvidas e, claro, saber mais sobre essas ações aqui no estado, frente à nossa saúde municipal. Cleiton Ramos.
Boa sorte para ele, Júlia. Medicina evoluindo. A Prefeitura de Blumenau implantou 11 novos pontos livres para táxi na cidade. A medida amplia as áreas de qualquer taxista devidamente licenciado e pode estacionar e aguardar os passageiros. Antes, o município contava com apenas 2 pontos desse tipo. Os novos espaços foram distribuídos em diferentes regiões, como na rua Germano Roder, próximo ao Parque Prefeito Carlos Curti, e também na rua Itajaí, em frente ao Centro Esportivo Bernardo Werner, na rua Guilherme Puener, anexo ao Terminal Água Verde, entre outros locais. A iniciativa busca melhorar a organização do serviço, facilitar a distribuição da frota e também oferecer mais agilidade e comodidade para a população que utiliza táxi na cidade. O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou a suspensão do pregão eletrônico da Prefeitura de Itajaí, destinado à contratação de serviços de videomonitoramento. Houve um grande motivo para essa suspensão. Quem vai responder e trazer detalhes é a Cris Pinheiro, agora no Tá Na Hora. Olha, o certame estava na casa dos 218 milhões de reais. As equipes técnicas do TCE de Santa Catarina identificaram pelo menos 3 grandes problemas. Vamos a eles. A ausência de estudo econômico-financeiro que comparasse a locação dos equipamentos com a possibilidade de aquisição. A falta de justificativa para a escolha dos fornecedores consultados na formação dos preços estimados e indícios de possível sobrepreço, especialmente relacionados à locação de softwares. Além disso, a unidade técnica do TCE identificou fragilidades no cronograma físico-financeiro apresentado, que não vinculava etapas de implantação e entrega dos serviços aos pagamentos, comprometendo, claro, a transparência e o controle da execução contratual. Diante dessas constatações, o relator concedeu medida cautelar e suspendeu o pregão e determinou ao secretário de Tecnologia de Itajaí, responsável pelo edital, que comprove o cumprimento da ordem em até 5 dias. Em nota, a Procuradoria do município informou que está analisando o caso para elaborar os esclarecimentos solicitados pelo TCE. Destaca que o processo licitatório em andamento prevê a aquisição de modernos equipamentos e monitoramento para ampliar e qualificar o sistema de segurança público no município, ações de prevenção, vigilância e resposta rápida, que devem elevar o padrão tecnológico e operacional da segurança de Itajaí a nível de primeiro mundo. É o que a população de Itajaí espera nesse exato momento. Obrigado, Cris Pinheiro. Agora temos um recado para você. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e venha se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. O
tempo nessa quinta-feira segue parecido com os últimos dias, viu, pessoal? Amanhã começa com as temperaturas amenas e sensação de frio nas áreas de serra e ao longo do dia com predomínio de sol. Altas temperaturas que sobem rápido. No Grande Oeste, as máximas variam entre 31 e 36 graus, com risco moderado para desconforto térmico. Nas demais regiões, os termômetros se aproximam dos 30 graus. À tarde, o calor combinado com a umidade favorece a formação dos temporais isolados, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda pontual de granizo, viu? Vamos dar aquele giro nas regiões, vocês vão entender melhor, olha só. Oeste e extremo oeste chegando a 33 graus de máxima nesta quinta-feira, 13 de mínima, grande amplitude térmica. Vale do Itajaí também apresentando essa amplitude um pouquinho maior, começando ali com 14 graus de mínima e chegando a 31 de máxima. Nossa Serra Catarinense muito próxima dos 30 graus também. Norte do estado passando dos 30 com 32 graus de máxima. Grande Florianópolis também com temporais isolados no final do dia já confirmados, chegando a 28 graus. E sul do estado também com 29 graus de máxima. Nessa quinta-feira, vocês aí de casa sabem que as nossas cidades também mostram aqui as máximas e mínimas de todas as regiões. São José, na Grande Florianópolis, aí com 27 graus de máxima. Xanxerê, entre 19 e 29 graus. Garopaba, com máxima de 27, sol garantido por lá. São Bento do Sul, também com as nuvens um pouquinho mais carregadas durante o dia e máximas de 26 graus. E Urubici, na Serra Catarinense, com chuva garantida por lá e máxima de 25 graus. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas você aí de casa, fica aí mais um pouquinho, porque na volta, a ampliação do método Wolbachia em Joinville já foi pedido ao Ministério da Saúde em Brasília. É isso mesmo, Santa Catarina representando, viu? Daqui a pouquinho, fica aí. Enquanto isso, imagens de governador Celso Ramos aí na sua tela, final de tarde bonito por lá. Fica aí que a gente já está de volta. Que alegria, que honra ter a sua audiência até 7h45 da noite. Estamos por aqui, eu, Júlia Matos, e uma grande equipe, uma grande audiência, com grandes informações. Pronto. Vamos seguir? Bora. Para o norte do estado, Cleiton Ramos, a Prefeitura de Joinville quer ampliar a cobertura do método Wolbachia para toda a área urbana da cidade e levou o pedido ao Ministério da Saúde, lá em Brasília. E os detalhes dessa solicitação agora chegando com Renato Santos. É você, Renato? Pois é, Cleiton Ramos e Júlia Matos, um bom pedido por parte da vice-prefeita Regiane Gambim e também da secretária de Saúde de Joinville, que foram essa semana até o Ministério da Saúde pedir a ampliação do método Wolbachia para o restante da cidade. O município que já tem cobertura de 75% dessa tecnologia inovadora. E agora a prefeitura quer, portanto, ampliar e chegar com o método nos outros 25% que faltam ser contemplados com essa tecnologia que usa mosquitos com o DNA alterado para combater o Aedes aegypti, que é chamado de Volbito, que leva o DNA com essa marca para combater doenças como a Zika, a dengue e também a chikungunya. E isso tudo vem diante do bom resultado adquirido ao longo de 2025. A cidade que teve uma redução de mais de 98% nos focos da dengue, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos também, a queda aqui na cidade foi de mais de 35%, segundo informou a Prefeitura de Joinville no dia de hoje. Ano passado, os agentes de saúde, além de já fazerem essa inovação utilizando o Volbito, também fizeram mais de 780 mil visitas às residências aqui da maior cidade do estado. Portanto, uma boa notícia agora é aguardar o resultado desse pedido por parte da Prefeitura de Joinville. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações do norte do estado aí, com ações importantíssimas, não só para cá, porque eu tenho certeza que vai se tornar exemplo para muita gente, né, Cleiton? Júlia, tomara para a gente estancar, né, esse mosquitinho aí que pode tirar a vida. Tão pequenininho, faz um problemão, traz um problemão para a gente. O bichinho feio, né? É feio. Olha, uma pesquisa da Serasa, feita em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que 28 dos brasileiros que fazem atividades extras, 29 é isso? 28%. Eu falei o quê?
28 pessoas. 28%. pessoas. Obrigado, parceira. 28% atividades extras usam renda adicional para negociar e pagar dívidas. E olha esse dado, Cleiton, 28% é muita coisa, viu? Muita Estudo coisa. aponta, inclusive, que essas tarefas extras são usadas em 46% das vezes para complementar o salário mensal, 26% das vezes para pagar contas básicas, enquanto 23% veem essa renda como uma forma de ter mais autonomia e estabilidade financeira. As atividades mais comuns para gerar esse dinheiro extra incluem venda de produtos, prestação de serviços e trabalhos artesanais, que podem ser adaptados à rotina de cada pessoa. A renda extra costuma aumentar o orçamento em até 20% para mais da metade dos entrevistados e em períodos de maior movimento econômico, como o carnaval. É isso mesmo. Nesses períodos, esse aumento pode chegar a 50% para muitos trabalhadores, viu? Além disso, a Serasa oferece o Feirão Limpa Nome com milhões de ofertas e descontos, em alguns casos de até 99%, como opção para quem quer usar a renda extra para regularizar pendências financeiras. E claro que nós aqui do Tá Na Hora Santa Catarina sempre noticiamos quando esses feirões vão acontecer, porque não existe nada melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro E dormir e tranquilo. dormir até alguém do seu lado roncar. É verdade. Agora, Cleiton, a gente vai voltar aqui para a capital, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, lançou um teleatendimento médico para pessoas com vícios em jogos e apostas. Veja bem a situação, cenário social que nos encontramos. Que é isso, o objetivo é realizar um tratamento de forma gratuita através de videochamada para que as pessoas possam se libertar desse vício que pode ser bastante perigoso. Quem chega agora ao vivo com a gente é a repórter Érica Garda. Érica, realmente essa necessidade agora do SUS reflete também uma demanda social, uma pena, né? Conta mais pra gente. É isso, Júlia. Esse serviço já era ofertado pelo SUS de forma presencial. Só no ano passado foram mais de 6 mil atendimentos e agora a ideia é ampliar, levando então para a teleconsulta, nada mais é do que a consulta online. Um atendimento aí que pode ser feito pelo aplicativo Meu SUS Digital. O interessado deve fazer seu cadastro totalmente sigiloso e ali então ele vai ter um atendimento de mais ou menos 45 minutos. Cada paciente vai ter direito, então, a 13 consultas. Como a gente já falou, então, um assunto bastante importante que vem tomando cada vez mais espaço e que bom, né, que existem essas alternativas para quem precisa se cuidar e ficar cada vez mais em alerta. Todos os passos estão, explicados lá no aplicativo Meu SUS Digital. Eu volto com vocês. É isso, Érica. A gente estava conversando aqui, inclusive, o Cleiton, comigo sobre o equilíbrio, né? A gente fala sobre o equilíbrio de todas as ações. Exato. Tudo que é em excesso, qualquer tipo de vício, seja em comida, em bebida, em drogas, a gente tem as apostas, todo o excesso faz mal. Muito. E aí você acaba atrapalhando não só a sua vida, como daquela pessoa que quer o seu bem. E pode até destruir um casamento, relacionamentos, amizades, porque você fica completamente desnorteado. Então, tudo tem que ser com segurança e dentro da moderação, acima de tudo. A chave é equilíbrio. Exato. Olha, agora a gente vai ver muita música e animação em Blumenau. Uma festa antecipada homenageou as mulheres com direito a clássicos do cinema e também muita dança. Nath, conta mais pra gente. Então, Cleiton e Júlia, essa festa que aconteceu aqui na cidade foi ontem, terça-feira, e foi uma homenagem, então, às mulheres, às voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui da cidade. Então, o clima no auditório Carlos Jardim foi de pura celebração. A gente vê, inclusive, nas imagens isso, porque a mulherada não ficou parada. E aí a banda municipal esteve presente, abriu o evento ali com diversos clássicos nacionais. E aí a mulherada já caiu na dança. Esse é um evento que já é tradição aqui no município, acontece há 10 anos e é uma parceria do Museu de Arte aqui da cidade junto com a Rede Feminina. Dá para notar a alegria das voluntárias e aí, além disso, a gente destaca também a presença da prefeita em exercício, a Maria Regina Soares, que está substituindo o prefeito Gide Ferrari, que está em férias, então ela também esteve presente no evento, fazendo ali a sua diferença, e essa foi uma homenagem para quem transforma desafios em esperança. Então foi música,
memória, dança, um evento super legal que já é tradição aqui na cidade para homenagear essas mulheres que fazem esse trabalho tão bonito na rede feminina de combate ao câncer. Volto com vocês aí no estúdio. Legal, hein? Obrigada, Nath, pelas informações. Cleiton, esses grupos, essas mulheres são anjos, né, na Terra, porque o grupo de pessoas que utiliza esse espaço, essas mulheres, esses grupos, para poder, de alguma maneira, encontrar apoio, encontrar uma possibilidade de vida, de futuro. Então, o que elas fazem que é abrir esse coração e acolhê-las, né, acolher tantos pacientes, tantas pacientes que lidam com essa doença que é o câncer, que coisa mais linda, são anjos, viu? Não tem como deixar de destacar, parabéns a essas senhoras lindas aí, né? Lembrar e relembrarmos da vovó Gertrudes, aqui do Hospital Infantil, que com a Avos também fazia um trabalho magnífico, não só com crianças, mas com as mulheres também que tratavam o câncer. Você chegou a conhecê-la? Ela? Nossa! Maravilhosa, né? Mais de 20 anos convivendo com essa mulher. Eu entrevistei uma vez só, Cleiton, mas foi uma bênção também. Olha, entrevistei mais de 15, 20. Nossa, era uma amigona, grande vovó. Chamada agora, DMD. Fala, meu amigo Cleiton Ramos, Júlia Matos e você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, estou aqui para aquele recadinho de sempre. Lembrar você que às 11 horas da manhã a gente chega com as informações ao vivo de cada região, a participação da reportagem das equipes do nosso SSC-SBT. Então, nessa quinta-feira, 11 horas da manhã, as informações ao vivo do nosso estado estão aqui na tela da mais querida de Santa Catarina. Valeu, Cleiton, valeu, Júlia. Valeu! Estaremos lá. Bora, Júlia Matos! Bora, Cleiton Ramos! Bora! A gente finaliza mais um Tá Na Hora Santa Catarina. Amanhã tem mais. Valeu, pessoal. Beijo pra você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Barra da Lagoa. Vamos encher a tela para mostrar a Barra da Lagoa? Olha só que cenário maravilhoso. Eita, já pensou? Abriu uma agora ali naquela areia. Pisar na areia. Coisa linda, com barulho do mar.